Então, antes de mais nada, e para todos, uma saudação amiga, sobretudo para aqueles que habitualmente não residem aqui na nossa comunidade paroquial e que hoje, em virtude de ser domingo de Páscoa, se encontram aqui também connosco. Uma saudação ainda também muito amiga para todos aqueles que, através das diversas plataformas digitais e não só, nomeadamente no YouTube, no Facebook e depois também no meu canal, vão ter possibilidade de também assistir a esta partilha que eu neste momento estou a fazer convosco. Gostava hoje, neste domingo de Páscoa, de partilhar um pouquinho convosco este Evangelho de São João que tivemos agora a ocasião de escutar e que eu proclamei para vós e para mim. Devo no entanto, dizer-vos que para mim o domingo de Páscoa é sempre um domingo complicado, porque, derivado aos dias que o antecedem, Quinta-feira Santa, com tudo o que isso implica, de manhã às 10 horas na Catedral, na Missa Crismal, e à noite a Missa da Ceia do Senhor, depois, na Sexta-feira Santa, com a morte do Senhor, depois, ontem, no sábado, na Vigília Pascal, e portanto chegamos ao dia mais importante do ano, que é o domingo de Páscoa, e às páginas tantas acabamos muitas vezes quase que nem ter tempo para preparar ou dignamente este dia. Confesso que foi o caso. No entanto, mesmo com estas limitações, há aqui uma coisa que eu gostava de vos chamar a atenção e que só dei por ela, acreditem, quando comecei a ler o Evangelho. Hoje, de manhã, às 9 horas, na paróquia de Diós da Ribeira. E foi precisamente isto que eu vos vou dizer. Não sei se deram conta do Evangelho, da palavra que aparece aqui mais vezes no Evangelho. Não vos vou perguntar, porque podem, de facto, não ter dado conta dela. Mas aparece tantas vezes que era quase impossível não dar por ela. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro. Uma vez. Viu a pedra retirada do sepulcro. 2 vezes. Correu, foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse: levaram o Senhor do sepulcro. 3. Não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. 4. Corriam os 2 juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. 5. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro. 6. Viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinha entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 7. Num texto que tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24 linhas. Falar 7 vezes no sepulcro chama logo a atenção. E isto para nós deve querer dizer alguma coisa. Por outro lado ainda, se nós ainda acrescentarmos, além do sepulcro, que aparece 7 vezes, as ligaduras, umas 2 ou 3, 8, 9, 10, mais o lençol, o sudário, 11, 12, mais a pedra, 13, não sei mais quantos, é que isto cheira à morte por tudo quanto é canto. Cheira à morte por tudo quanto é canto. E, portanto, uma pessoa fica assim, afinal, o que é que isto tem a ver com a ressurreição? E, por outro lado, se a gente puser agora de lado um pouquinho o Evangelho, e se tomarmos em devida atenção os meios de comunicação que nos falam, não só hoje, mas também em todos os dias, o que é que nós verificamos? São assaltos, as guerras, as violências, é agora as Coreias, que andam agora, de facto, oxalá que não saia de lá nada daquilo que a gente mais teme, e por aí fora, uma pessoa fica, de facto, a tremer. O que é que isto tem a ver com a ressurreição? E onde é que está a ressurreição nos nossos dias? Por outro lado, reparem que, como nós sabemos também nos telejornais e noticiários afins, aquilo que é notícia é aquilo que acontece menos. Porque se acontecesse muito, não era notícia. Portanto, o normal não é que haja assaltos, o normal não é que haja guerras, o normal e o frequente não é que haja, de facto, a morte, nem, de facto, os atentados, nem o que quer que seja. Isto é exceção, e porque é exceção faz notícia. E nós, porque ouvimos estas exceções tantas vezes nas notícias, até julgamos
até julgamos que o normal é o túmulo, até julgamos que o normal é a morte, até julgamos que o normal é precisamente tudo aquilo que é anti-ressurreição. Mas, meus amigos, é precisamente aqui que eu gostava de facto de sublinhar que a ressurreição acontece e nós temos que estar atentos, como eu contei as vezes em que aparecia a palavra sepulcro e morte e túmulo e não sei mais quantos. Nós temos também que estar atentos porque no meio destas guerras todas, no meio destas trevas todas, no meio destes conflitos todos que nos abafa a ressurreição, é preciso estar com muita atenção porque a ressurreição vai acontecendo. A ressurreição vai acontecendo. Aconteceu, por exemplo, na Quinta-feira Santa. Fazia o mau tempo que vós sabeis. Chuva, vento e estradas cortadas. E isto não foi óbice, não foi handicap, não foi um obstáculo para que a nossa igreja enchesse, não só de pessoas de cá, de Osga Ribeiro e da paróquia de Espinhel. Sexta-feira, idem aspas. Sábado, vigília pascal, idem aspas. No meio destas coisas todas, não me digam que isto não é ressurreição. Eu acredito que é ressurreição. E no meio disto tudo, estas celebrações, quem é que não se lembra? Os mais novos não, com certeza, porque já não é desse tempo, não são desse tempo. Mas já lá vai um tempo em que o padre lia a primeira, a segunda, o Evangelho, lia tudo e fazia tudo. O povo só estendia a mão quando era no ofertório. E hoje, penso que é o público, o jornal público de hoje, que diz logo em manchete: há menos cristãos, mas são mais convictos. São mais convictos. Somos poucos, mas somos melhores. Claro que ainda não chegamos àquilo que devemos ser, mas já, de facto, damos muito mais do que aquilo que dávamos. Já fazemos muito mais do que aquilo que fazíamos. Já participamos muito mais do que aquilo que participávamos. E isto, meus amigos, no meio de tanto túmulo, é a ressurreição. Ao longo destes 3 dias no Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, tive a companhia prestigiada não só do agrupamento dos escuteiros, mas também dos acólitos das 3 paróquias. E ouçam, a gente às vezes pensa: isto são só os hominhos de Deus é que andam nestas coisas. Ouçam, para olhar aqui para os nossos que estão aqui, temos o Carlos Miguel, que é licenciado em Animação Socioeducativa. Temos o Fábio, que de facto está em Medicina. Temos, de facto, em Osga Ribeiro, uma astrónoma. Tenho uma educadora infantil também. Tenho na paróquia de Espinhel, tenho, de facto, uma médica que faz parte do coral. Tenho mais outra futura médica que é a coordenadora dos acólitos. Tenho, etc. Tenho um nutricionista. Ouçam, se isto não é ressurreição, eu não sei o que é ressurreição. Ou a gente pensa que, de facto, estas coisas é só para os homens de Deus. Ou a gente pensa que estas coisas é só para quem não tem mais nada que fazer. Ou a gente pensa que isto é só para os ignorantes. Ou a gente pensa que isto é só para os incultos. Ou a gente pensa que esta coisa de ser cristão é só para aqueles que não sabem fazer mais nada. São pessoas, gente culta, instruída, que sabe, e apesar de saber que estas coisas não se apanham pela cabeça, apanham-se pelo coração, que não se importam de dar a cara ao manifesto. Se isto não é ressurreição, pessoal, não sei o que é. A ressurreição é assim que acontece também. E penso que por isso mesmo é fundamental que nós possamos ter a capacidade e a possibilidade de sermos mais nós próprios e dizermos mais aquilo que somos, sem medo. Já conheci esta história, penso que era do antigo bispo de Setúbal, que numa conferência, já contei aqui, que numa conferência que fez em Águeda, no Cefas, a propósito dos cristãos, que às vezes nós os cristãos éramos um pouquinho, que cheirávamos pouco ao cristianismo que punhamos em prática e que cheirávamos mais a cacia, dizia ele. E até contou uma história. A história, lembram-se agora, à medida que eu for contando, lembram-se do tal senhor que um dia quis criar um estabelecimento para vender peixe. E então
para que toda a gente soubesse que ele vendia esse peixe, ele mandou fazer um título para a casa, um letreiro, como é que se diz? Um cartaz, uma coisa. Aqui, nesta casa, vende-se peixe. Zás. Ali um letreiro para que ninguém tivesse dúvidas que se vendia peixe. Outro dia, passou por lá alguém, aqui nesta casa vende-se peixe. Aqui nesta casa, basta tirar a casa, aqui vende-se peixe e chega muito bem. Realmente, porque é que aqui nesta casa, aqui chega, aqui vende-se peixe. Ficou assim. Outro dia aparece outro alguém, aqui vende-se peixe. Porquê que está aqui? Vende-se peixe, chega perfeitamente. Vende-se peixe. Realmente é bem verdade. Porque é que está aqui? Não é preciso. Até que chega um outro. Ficou só, vende-se peixe. Vende-se peixe. Então, mas aqui o peixe dá-se às pessoas, é? Toda a gente sabe que é para comprar, é? Portanto, tirem, façam favor. Vende-se, não tem nenhuma lógica. Basta pôr lá peixe. Toda a gente sabe, peixe. Até que chegou um outro, ao outro dia, quando a casa só tinha a palavra peixe. Então, porquê é que é a palavra peixe ali? Não se cheira? Meus amigos, lá diz o Papa Francisco, e tem razão. E tem razão. O nosso mal é que os pastores, e não sei se ele disse mais do que isto, não cheiram a ovelha. E agora digo eu, o nosso mal é que não cheiramos, não é peixe. O nosso mal é que não cheiramos à fé que professamos. Não temos cheiro. Fazemos umas coisitas e tal, mas falta-nos o cheiro. Os outros, quando chegam ao pé de nós, não sentem o cheiro. Não é do peixe, não. Da nossa fé. Da nossa convicção. Somos, mas camuflamos o cheiro. Dizemos ser, mas somos assim uns insultos que andamos para aqui. E eu contra mim falo. No dia domingo de Páscoa, no dia da ressurreição, no dia em que Cristo mata a morte e dá vida à vida, vamos pedir a este Deus que entrega o Filho único para, morrendo, dar-nos vida, que cada um não se envergonhe do cheiro de ser cristão e que impregne no nosso mundo e onde quer que estejamos este mesmo cheiro, para que, como eu gosto tantas vezes de dizer, para que nós, em primeiro, e depois através de nós nos outros, possamos transmitir esta grande verdade, que todos tenham esta grande boa nova de Jesus Cristo, vida e vida com abundância.